Olá a todos! Olá! Hoje vamos descobrir os 10 países mais pequenos do mundo. Aqueles mesmo pequeninos, aqueles que nem sequer, quando se vê o mapa mundo, nem sequer aparecem, nem sequer se veem porque são tão pequenos, nem se conseguem ver. E ainda temos um extra, mas isso só no final do vídeo. Um ou dois? Ok, um extra, que é giro, é fixe. Vamos embora, venham daí. Vamos conhecer os 10 mais pequenos do mundo. Em 10º lugar temos as Maldivas. As Maldivas são formadas por 1300 ilhas de coral, das quais apenas 203 são habitadas. É considerado um dos países mais pobres e estranhos do planeta. Um estudo referente ao aquecimento global refere que este país provavelmente irá desaparecer dentro de um prazo de 100 anos. O seu pico mais alto tem apenas 2 metros de altura acima do nível do mar e, como tal, daqui a 100 anos, devido ao aquecimento, é natural que todas as ilhas possam desaparecer. Daqui a 100 anos, o 10º país mais pequeno do mundo não será provavelmente as Maldivas, será outro. É um país com tendência a desaparecer. No entanto, neste momento e hoje, nos nossos dias, ele ainda existe. E posso-vos dizer, é um local paradisíaco para visitar. As Maldivas obtiveram a sua independência em 1965 e no período de 38 anos apenas tiveram 2 presidentes. Este país é o menos populoso da Ásia, é o menos populoso entre os países muçulmanos e é o mais pequeno país do continente asiático. As Maldivas ficam situadas ao sul do continente asiático. A única fronteira real que existe com as Maldivas é o território indiano das Laquedivas, que fica situado ao norte das Maldivas. E chegamos ao 9º país mais pequeno do mundo, São Cristóvão e Nevis. São 2 pequenas ilhas de origem vulcânica que foram descobertas em 1493 por Cristóvão Colombo, quando fazia a segunda viagem para os Estados Unidos da América. São Cristóvão e Nevis, mais conhecidas por Federação de São Cristóvão e Nevis, é constituída por 2 ilhas, a de São Cristóvão, St. Kitts em inglês, e de Nevis. É um país caribenho, é o menor estado soberano das Américas, tanto em extensão territorial como em número de habitantes. A sua capital é Basse-Terre, situada na ilha maior, que é a de São Cristóvão, sendo que a ilha menor, a de Nevis, fica só a 3 km desta ilha. São Cristóvão foi a primeira ilha a receber colónias europeias, tanto colónias britânicas como francesas. Por isso é conhecida como a colónia-mãe das Índias Ocidentais. E vamos passar ao número 8. O número 8 é Niue. Niue é uma ilha que fica situada no Oceano Pacífico. É um país constituído apenas por uma ilha e fica a cerca de 2.400 km a nordeste da Nova Zelândia. A sua capital é Alofi. Tendo ganho a sua autonomia em 1974, ele, no entanto, este país continuou a querer ficar associado à Nova Zelândia. Portanto, embora seja um país autónomo, ele está associado à Nova Zelândia, que no fundo acaba por controlar os assuntos militares e também as relações exteriores da ilha com outros países. É um país independente, no entanto está associado à Nova Zelândia. Situado no triângulo entre Tonga, as Samoas e as Ilhas Cook, este é o 8º menor país do mundo. Vamos agora saber qual é o 7º. E chegamos ao 7º lugar, as Ilhas Marshall. As Ilhas Marshall fazem parte da Micronésia e este arquipélago ficou famoso a partir de 1946 devido aos testes que os Estados Unidos fizeram nos atóis de Bikini e Enewetak. Foram feitos testes nucleares nestes 2 atóis pertencentes às Ilhas Marshall durante 12 anos pelos Estados Unidos. Embora seja um país e tenha uma república, são um Estado livre dos Estados Unidos da América.
E em sexto lugar temos o Liechtenstein. O Liechtenstein é um pequeno principado situado nos Alpes. Fica encravado entre a Áustria a leste e a Suíça a oeste. Tem pouco mais de 34 mil habitantes que moram nos seus 160 km². É um principado pequeno, tem apenas este tamanho, são 160 km². O Liechtenstein tem praticamente o mesmo território de sempre, desde o século XV. As suas fronteiras nunca foram alteradas e é governado desde sempre pela mesma família, que é a Casa de Liechtenstein. Tornou-se independente do Sacro Império Romano-Germânico em 1806. O Liechtenstein diferencia-se da Alemanha e da Áustria por ser considerado um micro-estado. No entanto, é considerado um dos mais ricos do mundo, sendo frequentemente citado um daqueles onde se faz lavagem de dinheiro. E chegamos ao quinto lugar. Em quinto lugar temos São Marino, ou San Marino, como se diz, porque São Marino está completamente incrustado dentro de Itália. Fica nos Apeninos e diz a lenda que foi criado por um grupo de cristãos que se tentou aí refugiar da perseguição romana. É o mais antigo Estado soberano ainda sobrevivente do mundo. Foi constituído dia 3 de setembro do ano de 301. Tem 61 km² e cerca de 30 mil habitantes. É o país que tem menos habitantes de toda a comunidade europeia. A Constituição de San Marino, promulgada em 1600, é a mais antiga Constituição do mundo ainda em vigor. Tuvalu é um pequeno arquipélago situado no Pacífico Sul. É mais um pequeno país que poderá desaparecer com a subida das águas do mar. Tem apenas 11 mil habitantes. Este país tem solos pobres para a agricultura e a situação piora com a subida da água dos mares, o que contamina a água potável deste pequeno arquipélago. Tuvalu é um estado da Polinésia, que é constituído por 9 atóis e que fica a meio caminho entre o Havaí e a Austrália. Antigamente era chamado de Ilhas Ellice. O nome Tuvalu significa grupo de 8 na língua tuvaluana e que simboliza as primeiras 8 ilhas que eram habitadas quando este país foi constituído. E chegamos ao terceiro país mais pequeno do mundo, Nauru. Nauru é oficialmente conhecida como República de Nauru e era conhecida antigamente como Pleasant Island, em português, Ilha Aprazível ou Prazenteira. Nauru é uma pequena ilha no Pacífico Sul e sobrevive essencialmente pela exportação de guano. Guano é um fosfato de cálcio que é basicamente as fezes dos animais e das aves pré-históricas que faziam daquela ilha a sua casa de banho. 70% da ilha é formada por esse guano. Agora, eles têm um problema. Eles não trocam esse guano, a maioria desse guano não é trocado por dinheiro, mas é trocado por água potável. Porque a ilha não tem rio, nem tem água potável. Por isso eles extraem o guano, as tais fezes dos animais pré-históricos, para vender e trocar por água. Visto que as fezes fossilizadas não duram sempre e a mineração está a dar cabo da ilha, desde 2001 que Nauru fez um tratado com a Austrália e tem um centro de detenção dentro da ilha para deter as pessoas que são possíveis imigrantes para a Austrália, mas que a Austrália não os quer. E então põe-os ali como detidos na ilha de Nauru. E em segundo lugar temos o Mónaco. O Mónaco é um principado, é um pequeno país situado no sul de França,
já muito próximo de Itália, e tem fronteiras muito polémicas. Pelo que consta, existem mansões no Mónaco que têm o quarto no Mónaco e a sala em França. Sendo uma cidade-estado soberana, rodeada pela França e pelo mar, tem uma das maiores densidades populacionais da Europa. Neste caso, supera ou está acima dos 16.000 habitantes por quilómetro quadrado. Além de ter a maior densidade populacional da Europa, é uma recordista múltipla. No Mónaco não há desemprego, a taxa de desemprego é 0%. Se quiser trabalhar, é tornar-se monegasco e terá emprego com certeza. Os nativos de Mónaco, os monegascos, constituem apenas 21,6% da sua população. Ou seja, é uma característica rara num país, porque os seus habitantes serão, no fundo, uma minoria em relação aos habitantes do país. Existem outras pessoas que se instalam no Mónaco pelas suas características, pelo seu nível de vida, pela sua riqueza. Muitas pessoas se instalam no Mónaco apenas porque gostam. O tamanho do Mónaco é apenas de 202 hectares, o que serão sensivelmente 2,02 km², e tem um custo de vida dos mais caros do planeta. Posto isto, vamos saber qual é o nosso número 1, e falta o número 1 ou 2 números 1. Vamos ver. E chegamos ao primeiro, o país mais pequenino do mundo, o Vaticano. O Vaticano é um país, ou seja, é uma cidade-estado dentro da cidade de Roma, capital da Itália. Tem cerca de 900 habitantes, sendo que esses 900 habitantes são todos membros da Igreja, do clero, ou funcionários do clero. Tem o seu próprio sistema de rádio, o sistema de correios, inclusive, tudo na cidade-estado do Vaticano é produzido lá. Tudo não. Porque a água, a luz e todos os bens essenciais necessários à vida numa cidade são importados de Itália e pagam. A cidade-estado do Vaticano é a sede da Igreja Católica. É ali que se centra tudo. E só tem 44 hectares, ou seja, não chega a meio km². Uma curiosidade, diz que todas as igrejas espalhadas pelo mundo representam também o Vaticano. O que quer dizer que dentro de cada igreja é como se estivéssemos dentro do Vaticano. Se juntarmos todas as igrejas do mundo, a cidade-estado do Vaticano já não será o país mais pequeno do mundo, porque tem milhares e milhares de igrejas espalhadas pelo mundo inteiro. A cidade-estado do Vaticano existe oficialmente desde 1929, sendo assim o país mais pequeno do mundo. Olha, desculpa lá, o país mais pequeno do mundo? Sim. Onde é que tiveste a ver isso? Fiz pesquisas, claro. Não vou mentir às pessoas. Fizeste pesquisas. Nunca ouviste falar em Sealand? Ouvi falar em Sealand, sim. Sealand é o país mais pequeno do mundo. É, mas não é reconhecido. Não é reconhecido por ninguém? Ninguém o reconhece? Não, ninguém o reconhece. Eles dizem que são reconhecidos por alguns países, mas os países não reconhecem. Por isso é que não está nesta lista dos 10 mais pequenos do mundo. Mas é o extra. É o extra. Se Sealand existisse, realmente era o país mais pequeno do mundo. É. Ele existe. Não está reconhecido. E não está reconhecido porquê? Vamos ver, vamos falar nisso. Chega para lá, põe Sealand aqui, se faz favor. Vamos ver Sealand. Sealand, este é o país mais pequeno do mundo. Acreditam? Nós vamos falar sobre isso.
A história começa quando Roy Bates, infante da Marinha Real Britânica, em 1966 levou a sua mulher para conhecer uma antiga base naval britânica. Depois disso, 6 meses depois, decidiu fazer o Principado de Sealand. Ele começou a magicar que podia fazer daquilo um país. Por que não? 6 meses depois, criou o país Sealand. Sem qualquer oposição, Bates tornou-se o rei absoluto daquela localidade. Consultou advogados e ficou a saber que bastava pôr uma placa com o nome do país. Foi isso que fez. Uma placa com o nome de Sealand e a partir daí nasceu o país Sealand. Localizado em águas internacionais, a coroa britânica nada podia fazer relativamente à situação. Este local tem apenas 22 habitantes e 1,5 km de extensão, não sendo possível pisar terra firme em todo o seu território. Antes de ser o país do príncipe Roy Bates, era conhecido por Rogue Towers, que era um local para defesa dos ataques alemães, Sim, supostamente são mais mantidos. Ataques alemães durante a Segunda Guerra Mundial. Neste novo país, Sealand, só se pode chegar de helicóptero. Não se pode chegar de barco, visto que as águas são bastante agitadas e não é seguro ancorar um barco lá perto. Em 2006, Sealand estava transformado num país degradado e sem meios de subsistência. Isto muito devido aos excessos de luxo e tudo mais que foi explorado naquele suposto país. Além disso, e para piorar a situação, nesse ano houve um grande incêndio provocado por um curto-circuito que aconteceu e que houve um grande incêndio nesse micro-país, ou nesse micro-estado. Entretanto, foi reparado, reconstruído e em 2007 o príncipe Michael subiu ao trono devido a uma doença prolongada do seu pai. Foi nessa altura que começaram as negociações com o site Mega Upload, um site de pirata de uploads de ficheiros, para se instalar naquele novo país, sem sucesso. O pai, neste caso, o monarca vigente, passou a ser o príncipe. O monarca vigente declarou-se dono do país, uma vez que o pai estava com uma doença prolongada. Não quer dizer quando o pai um tronco qualquer a boiar. Um tronco grande. E vai ser o país. Você rei, o que é que tu achas? Eu acho que sim, acho que faz falta. Queres vir comigo? Passar a ser príncipe ou sim, não sei, whatever? Pode ser. Logo se vê. Estou de acordo. Okay. Pelo que ouvi dizer, neste momento estão a decorrer negociações para o país se transformar num casino. Uma vez que as casas de jogo, ao que parece, são ilegais em Inglaterra. O jogo casino, os casinos são ilegais em Inglaterra. Então, pelo que parece, estão em negociações para abrir um casino em Sealand. Parece que, afinal de contas, embora não sendo um país, ainda é preciso negociações para alguma coisa chegar lá. Mas deve ser... Pelo menos a autonomia tem. Deve ser um casino muito fino, porque só se pode ir no helicóptero, não é? Sim, pois aí seria de facto muito fino. Ou então arranjar para ali um apurador ou qualquer. Não se pode, os barcos não sei. Bem, tudo é possível, em termos de engenharia. Seria complicado, talvez. Sim. Mas de qualquer modo, sabes que este país tem moedas. Sei. Passaportes. Sabes que mais? Sei. Então diz. Não me lembro. Mas eu lembro, tem selos próprios. Sim. E tem uma bandeira, por isso é um país. Exatamente. Tem passaportes, tem bandeiras, tem selos, é um país. Sealand tinha capacidade para alojar 200 soldados e foi desativada quando a Segunda Guerra Mundial acabou.
200 soldados é bastante pessoas, embora tenha só 20 habitantes, Sealand, agora 20, cerca de 20, dá Ainda podem receber mais 180. Dá para 200 habitantes, não é nada mal. Achas que devem ter? Se quiserem lá instalar, têm internet, provavelmente televisão. Sim, devem ter. Mas estão a usar serviços provavelmente de todo o país. Então, Embora digam que é um país independente. sim. Mas sim, ok. Não é por aí. Entretanto, a Inglaterra já ponderou por várias vezes retomar, ou seja, reconquistar Sealand. Só não o fez porque agora é considerado uma propriedade privada de uma família britânica e porque se o fizessem ia fazer bastante alarido, Causar mal-estar. em relação à população. Coitadinhos estão lá só ouvindo. Não estou a fazer mal a ninguém. Vamos E levar agora- ali o nosso coração, pum estás morto, Né? acabou-se o E então país. por isso Sealand continua a ser o país sem ser país reconhecido, mas no fundo é o país mais pequeno do mundo. Não reconhecido. Não Mas é o mais reconhecido, pequeno. mas é o mais pequeno do mundo. Tanto que os britânicos chegam lá e pum estás morto. Sim, mas só que eles não querem voltar morto. Por isso continua a ser um país. Portanto, aqui temos, se você considera Sealand um país, será o país mais pequeno do mundo. Se não considera Sealand um país, então nesse caso temos o Vaticano. Agora fica ao seu critério. O Vaticano- No nosso caso será o Vaticano. Mas até gostamos de Sealand. Sendo o Vaticano, desde que não pusermos todas as igrejas existentes no mundo. Senão não será um mais pequeno. Ok. Será na Europa. Mas a igreja aqui é da minha terra, a igreja da minha terra é da minha terra, não é? Não, para mim, não será do Vaticano. Se calhar para mim será, para mim não é. Eu também não vou lá muitas vezes, confesso. E pronto, terminamos. Foram 11 países mais pequenos do mundo, sendo que há dois primeiros. Execo. O Vaticano Um oficial e um não oficial. e o nosso amigo Sealand. Para mim, o Sealand é o mais giro de todos. Esperemos que tenham gostado. Se gostaram, já sabem, like no vídeo, partilhem o vídeo com todas as pessoas que conhecem, para que todas as pessoas saibam quais são os 10 países mais pequenos do mundo. Claro. E subscrevam o nosso canal. Acima de tudo, subscrevam, porque senão a gente. Como é que é? Não é de zero hoje. É como é que é? Mandou-os embora Sim, do merda. país. Mandou-os embora do país. Manda-os embora do país. Repatriou-os, não é? Não, são repatriados, mas são do país, não são repatriados, nem são refugiados, são. Posso dizer embora. Pronto, olha. Subscrevam o nosso canal, porque só têm que subscrever, façam um like no vídeo, partilhem o vídeo com toda a gente, porque é muito giro saber quais são os 10 países mais pequenos do mundo. Olha, vou telefonar, vou tentar alugar um helicóptero. Vamos fazer turismo até Sealand. Vamos ver Sealand. Vamos visitar Sealand. Vamos deixar o pessoal aqui com Sealand. Se quiserem ver e pesquisar, fica aqui uma imagem sobre Sealand. Nós vamos telefonar, vamos ver se arranjamos uma viagem de helicóptero. Quanto é que custa? Se há hotel disponível. Vamos até lá. Deve chegar ainda, são 200. Aquilo estava preparado para 200, são lá 20 e tal. Eu acho que dá. Mas olha, um dia chega a fazer aquilo, não? Umas horitas. Mas pronto, passamos lá, dormimos lá, não tivemos Pronto, amanhã. Vimos amanhã. Está bem. Então vamos ver Sealand. Vamos embora. Até à próxima.